a disciplina de metodologia científica, ela se fundamenta nesses dois elementos que eu estou aqui apresentando para vocês, ou nessas duas ideias, nesses dois conceitos. O primeiro deles é a ideia de racionalidade e o segundo deles é a ideia de objetividade. Ou seja, se espera que um trabalho científico, que um trabalho acadêmico de cunho científico, ele seja um trabalho que seja, por um lado, fundamentado em elementos racionais e que, por outro lado, ele seja objetivo, ele tenha objetividade. E o que isso quer dizer? Então vejam aí como eu coloquei. O que é a racionalidade? É o uso de procedimentos, ou uso de métodos, ou uso de técnicas que sejam passíveis de serem comprovadas de uma maneira científica. Então, por exemplo, mais para frente eu vou utilizar um exemplo no próximo vídeo, eu vou utilizar um exemplo que ele se fundamenta em um elemento religioso. Então, um elemento religioso, ele é válido do ponto de vista científico? Em princípio, não. E em princípio não por quê? Porque o elemento religioso, logicamente, ele é pessoal, ele depende do que cada um acredita ou não acredita em relação a esse elemento religioso em si mesmo. Portanto, nesse sentido, o elemento religioso ou conhecimento religioso, ele é um tipo de conhecimento que ele não é ou não pode ser considerado como conhecimento científico, já que ele é dependente das opiniões pessoais de cada um. Do mesmo jeito o senso comum. Quer dizer, o senso comum, em princípio, ele não é visto como um conhecimento científico, porque o senso comum, quer dizer, a opinião de cada um, logicamente ela é variável, cada um vai ter sua opinião sobre os temas mais diversos possíveis. Então, nesse sentido, não se pode considerar que o senso comum seja, que o conhecimento fundamentado no senso comum seja algo que sustente um trabalho científico. Então, é nesse sentido que a racionalidade é um dos elementos da metodologia científica, é um dos elementos de um trabalho que tenha cunho científico. Percebam que eu não quero dizer aqui em absoluto que o conhecimento de origem religiosa ou que o conhecimento fundamentado no senso comum, eles sejam menores ou eles sejam inferiores ou eles sejam descartáveis, digamos assim, frente ao conhecimento científico. Ou seja, não é isso que eu quero dizer, não existe propriamente uma hierarquia de um sobre o outro, não quer dizer que um seja melhor ou que o outro seja pior, não é isso. Mas é apenas colocar que, do ponto de vista de um trabalho acadêmico, o conhecimento religioso ele pode ser útil talvez ali no início para que a pessoa tenha uma pista sobre o que ela quer desenvolver, mas que não se pode argumentar em um trabalho acadêmico com base nesse conhecimento religioso. Ou a mesma coisa se for o senso comum, no caso. Então, dois exemplos muito simples, eu repito, né? Esse exemplo eu vou voltar a ele na próxima aula, na aula número 2, mas eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte questionamento. Por que quando a gente olha para o céu, a gente vê o céu azul? E se uma pessoa responde o céu é azul porque Deus quer, por exemplo, ela está tendo uma resposta, é um conhecimento, mas não é um conhecimento científico, porque, logicamente, nesse exemplo hipotético, aquele que perguntou, ele pode dizer, por exemplo, olha, me desculpa, mas essa sua resposta, ela não serve para mim porque eu não acredito em Deus, por exemplo. Então, nesse sentido, o conhecimento religioso, ele é válido, mas ele é válido para aquela pessoa que acredita naquilo dali, que crê naquela, que tem aquela crença, né? Então, esse conhecimento vale para aquela pessoa. A mesma coisa para o senso comum. Quer dizer, um outro exemplo muito simples, eu posso virar e perguntar, bom, agora, nesse momento, está quente ou está frio? E, logicamente, que o estar quente ou estar frio, ou estar agradável, ele vai depender do que cada um acha, da opinião, entre aspas, aqui, que cada um tem sobre a temperatura nesse momento, em primeiro lugar, e sobre a própria ideia de o que é quente e frio, do que é agradável, do que, enfim, de quais são esses critérios climáticos que cada um vai ter. Então, nesse caso, para mim, por exemplo, pode estar quente, mas para outra pessoa, no mesmo local, na mesma situação, pode estar frio, porque cada um tem uma sensação térmica diferenciada. Então, nesses casos, ou em relação a isso, ou em relação a esses casos, que se defende aqui, né, no âmbito da metodologia científica, claro, que se utilize esse critério da racionalidade. E por isso aí que eu coloquei aí, e repito, né, que a racionalidade é a utilização de procedimentos que possam ser materialmente comprováveis em qualquer tipo de trabalho. Então, no caso da temperatura, por exemplo,
como é que eu vou dizer se está quente ou se está frio, né? Se a temperatura ambiente ela é agradável ou se está calor ou se está frio. Eu posso, por exemplo, definir um critério racional e dizer que de 0 a 10 graus é frio, de 11 a 20 é agradável e de 21 a 30, por exemplo, é quente. Então, esse é o meu critério, né? Ou é um critério que qualquer um pode compreender, não necessariamente concordar, mas compreende, porque ele não é subjetivo, ele é um critério objetivo, ele é um critério, portanto, racional, e a partir daí eu uso um termômetro. E aí eu vejo, se está 25 graus, então, naquela minha escala, se enquadra no critério de estar quente. Se tiver 12 graus, ele se enquadra no critério de estar agradável. Então, a ideia da racionalidade é essa, é a utilização de um método, de um mecanismo que seja independente da opinião pessoal de cada um. Seja uma opinião fundada no senso comum, no conhecimento oriundo do senso comum, seja uma opinião fundamentada num critério religioso, por exemplo. Então, isso é a racionalidade.